A história começa com um dragão lutando contra o lendário guerreiro Gaia. Então, Gaia avançou em direção ao enorme dragão e causou uma explosão gigantesca com seu poder mágico. Ele derrotou o dragão com facilidade e olhou para seu emblema. O homem estava insatisfeito porque sua força estava chegando aos limites. Ele possuía o primeiro selo que se concentrava na produção. Assim, o lendário guerreiro decidiu criar uma reencarnação para alcançar o quarto emblema. Abaixo, vemos o lendário guerreiro renascido com o emblema do fracasso. Ele estava viajando com um comerciante e podia sentir a presença de um monstro. De repente, um enorme tigre apareceu e o garoto Matias derrotou o monstro. Em seguida, ele chegou à capital e entrou em uma loja de armas. Um aventureiro queria consertar uma espada quebrada. Enquanto isso, Matias ficou impressionado com as espadas de alta qualidade. Então, ele ouviu a conversa da garota, que precisava de uma espada para o exame de entrada da escola de magia. O ferreiro disse que o encantamento da espada era difícil a criar. Matias então se ofereceu para ajudar a garota a lançar um encantamento em sua espada. E o ferreiro disse que ele falharia em criar um encantamento com seu emblema fraco. A garota aceitou o apoio de Matias. Depois disso, ele conheceu Alma e se apresentou como Matias Hildesheim. Então Alma agradeceu a Matias e ele ficou envergonhado. De repente, a amiga de Alma, Ruri, apareceu e Matias imediatamente se apaixonou pela garota bonita. Ruri também se apaixonou instantaneamente pelo garoto Riz, Matias, e ficou nervosa ao falar com ele. Depois disso, o ferreiro trouxe a espada consertada e Matias começou o encantamento na espada de Ruri. Assim, a espada foi encantada e todos ficaram chocados, pois normalmente o processo leva muito mais tempo. Ruri recebeu sua nova espada e, sem querer, cortou a mesa com ela. O espadachim ficou impressionado com as habilidades de encantamento de Matias e não conseguia acreditar que ele havia usado apenas um feitiço de encantamento comum para aplicar na espada. No entanto, o espadachim pensou que Matias queria ser um encantador e respeitou a decisão de Matias. Vemos Matias fazendo os exames de admissão da escola de magia. Ele encontrou sua paixão, Ruri, novamente, e Alma também apareceu. Depois disso, os exames começaram e Ruri conseguiu cortar a espada do examinador. Assim, Ruri conseguiu derrotar o examinador e passou no teste. Ruri então agradeceu a Matias por encantar sua espada. De repente, ele foi chamado para sua luta. Então, um cavaleiro apareceu. Ele era amigo de seu pai e ouviu sobre o encantamento de Matias. Assim, começaram a se preparar para lutar um contra outro. E Matias imediatamente viu uma chance de vencer. Então, Matias atacou o cavaleiro e o cavaleiro foi pego de surpresa pelas habilidades de espada de Matias. Matias conseguiu derrotar Geel, o líder da Ordem dos Cavaleiros, e as duas garotas ficaram felizes pela vitória de Matias. Mais tarde, elas tiveram que mostrar sua magia, e Ruri lançou um feitiço para atingir os alvos com magia de fogo. Matias ficou impressionado ao ver que as pessoas usam feitiços nos dias de hoje, pois com a magia sem palavras, os feitiços seriam muito mais poderosos. Assim, Ruri conseguiu passar no teste com seu emblema de glória, e Matias estava ciente de que seu emblema era considerado o mais fraco em sua nova vida. Então, Matias teve que acertar os alvos, mas o professor o subestimou por ele ter o emblema mais fraco. No entanto, Matias usou uma magia poderosa. Ele podia usar magia sem palavras. Assim, ele lançou bolas de fogo perigosas com sua magia e destruiu todo o campo de prática. Matias e seus amigos foram admitidos na escola de magia e conheceram o diretor Eduardo. Eduardo deu as boas-vindas aos alunos na segunda escola de magia e desejou sucesso em seus estudos. Após seu breve discurso, Matias foi chamado de repente para seu escritório. Matias estava nervoso e pensou que receberia uma penalidade pela destruição do campo de prática. Eduardo estava ciente dos poderes fortes de Matias, que não precisava recitar os feitiços como os outros alunos. Como resultado, Matias foi questionado se poderia ensinar professores e alunos a usar magia sem palavras. Matias estava disposto a ajudar Eduardo, mas eles tinham um problema com a primeira academia real. Era uma escola cheia de nobres e havia banido o uso de magia sem palavras porque a consideravam fraca. Então, Eduardo disse que gostaria de ensinar magia sem palavras na segunda escola com a ajuda de Matias. Como resultado, eles poderiam revogar a proibição e reviver a magia sem palavras em seu mundo. Então, Matias foi perguntado se queria apoiar Eduardo em seu plano. Assim, Matias aceitou ajudar o diretor e todos ficaram felizes. Nos dias que se seguiram, as aulas de magia começaram e o professor disse que Matias ensinaria os alunos a magia sem palavras. Então, Matias pulou no ar e lançou magia sem palavras. Assim, ele imediatamente destruiu 3 alvos com sua magia sem palavras. Depois disso, o professor Gaizar mostrou que também podia usar magia sem palavras agora, e ele destruiu um alvo com magia de fogo. Ele disse que todos podiam aprender a magia sem palavras como Matias. Os alunos então aprenderam magia sem palavras, e Alna lhe mostrou como usá-la. Em seguida, ele também observou o progresso de Ruri. Ela estava sem energia, mas fascinada pela magia sem palavras. Enquanto isso, Matias se perguntava por que a magia sem palavras havia sido esquecida. Então, Matias quis transferir um pouco de magia para Ruri, e ela recebeu 9 energia. Ruri ganhou 9 energia e também estava disponível para lançar magia sem palavras. Alguns meses se passaram e a primeira escola teve um torneio de batalhas contra a primeira academia real.
Matias descobriu que a Academia Real tem alunos que são chamados de escolhidos mágicos. De repente, Matias sentiu uma pessoa que tinha 10 vezes mais poder mágico do que ele. Ele aprendeu que demônios não podem ser conquistados por humanos. Então, Matias foi para o campo de batalha e ficou surpreso ao ver que os demônios sobreviveram. Além disso, os alunos nobres da primeira Academia Real menosprezaram Matias. Eles disseram que Matias era fraco e iria perder. Matias percebeu que seu oponente arrogante era um demônio e ficou irritado. No entanto, a luta começou e Matias os derrotou instantaneamente com feitiços de magia sem palavras. O demônio ficou furioso e Matias notou que ele também podia usar magia sem palavras. Matias atacou o demônio e tentou decapitá-lo. Então, seu oponente desviou e eles lutaram um contra outro. Matias entendeu por que o mundo mudou agora. Portanto, Matias provou que seu oponente era um demônio e revelou sua verdadeira forma. O demônio tentou escapar e atacou Matias. Então, o demônio quis voar para longe, mas Matias conseguiu matar o demônio com sua espada. Em seguida, vemos Gaia lançar um feitiço de reencarnação. 1000 anos depois, ele renasceu como filho da família Hildesheim. Depois, vemos o presente novamente e Huri ficou feliz que Matias conseguiu derrotar o demônio. Mais tarde, Matias ficou chocado ao saber que nenhum humano havia conseguido derrotar um demônio nos últimos 100 anos. Então, ele teve uma audiência com o rei e se apresentou como Matias Hildesheim. O rei queria recompensar Matias com um pedaço de terra, mas ele não queria tal recompensa. Ele apenas queria se tornar mais forte. E o rei ofereceu dar a ele uma espada mágica com 2 encantamentos como recompensa. Matias imediatamente percebeu que havia encantado a espada oferecida com o ferreiro dias antes. Como resultado, o rei notou a reação de Matias e perguntou o que Matias gostaria de ter. No entanto, Matias pediu permissão para explorar uma masmorra e gostaria de ter o direito de ficar com os materiais encontrados na masmorra. Matias sabia sobre os itens raros na masmorra e temia que a era atual não estivesse ciente dos tesouros que existiam. O rei permitiu que Matias explorasse a masmorra e ficasse com os materiais que encontrasse. Matias soube que os escolhidos mágicos do reino haviam desaparecido por enquanto. Além disso, o rei tinha a suspeita de que demônios estavam se infiltrando entre os humanos há séculos. Matias ficou maravilhado com a informação porque em sua vida anterior como Gaia, ele quase havia exterminado todos os demônios. Então o rei soube que havia um grande perigo vindo dos demônios. Além disso, Matias sabia que os demônios não atacariam individualmente. Ele acreditava que eles atacariam o reino em um grande grupo. Em seguida, Matias sugeriu uma solução para proteger o reino. Ele disse ao rei que tudo o que precisavam fazer era criar uma barreira que impediria os demônios. Depois disso, recebeu permissão para usar livremente os itens mágicos do rei. Matias procurou itens úteis para criar a barreira. De repente, Matias descobriu uma de suas espadas feita em sua vida anterior como Gaia. Ele ficou surpreso ao encontrar uma de suas antigas espadas de oricalco. Então, encontrou outro item de sua vida anterior. Ele conseguiu obter um poderoso colar. Nos dias seguintes, Matias apoiou os outros alunos no aprendizado de magia sem palavras. Todos progrediram rapidamente e seus amigos souberam sobre a barreira. Depois disso, Matias quis explorar uma masmorra. Ele perguntou a Alma e Huri se elas queriam formar um grupo com ele. Elas queriam fazer parte do grupo, mas tinham medo de ser um fardo para Matias. Matias disse que elas não eram um fardo, e ele mostrou a Alma como lançar flechas mágicas. Alma ficou impressionada e Matias a incentivou. Como resultado, Alma aceitou formar um grupo com ele, e Huri também queria ir à masmorra com seu crush, Matias. Além disso, Matias soube que ela gostaria de usar magia de encantamento. Assim, Huri já estava ansiosa para o tempo que passariam juntas como um grupo. O novo grupo de Matias foi formado e decidiram procurar a perigosa masmorra. Então, vemos Matias e seus amigos na masmorra. De repente, ele quis mostrar algo a elas. E ele mostrou às 2 garotas um monstro da masmorra. Matias teve a ideia de usar o monstro como alvo. Então, Alma tentou encher sua flecha com magia. Ela conseguiu infundir poder mágico em suas flechas com sucesso. Alma estava feliz e Matias lhe deu mais conselhos. Ela imediatamente tentou seguir seu conselho e disparou uma flecha. A flecha mágica mudou de direção enquanto voava e atingiu o outro monstro. Então, Alma partiu para lutar contra monstros no calabouço. Huri, então, quis aprender mais sobre encantamento com Matias. Mas Matias disse que ainda era muito difícil. Então, ele quis ensiná-la primeiro os fundamentos da magia de encantamento. Matias queria ensiná-la a produzir suas próprias armas primeiro. De repente, Matias destruiu uma parede com sua magia. Ele explicou a Huri que todo o calabouço consiste em recursos valiosos. Seguiu-se então uma explicação sobre o processo de criação de uma arma. Huri ficou feliz em aprender com Matias e o agradeceu. Enquanto isso, Alma praticava diligentemente o uso de magia em suas flechas. Agora ela conseguia derrotar vários monstros com apenas um ataque. Então, ela descobriu que conseguia fazer suas próprias armas.
Ela então fez novos equipamentos para a Alma, que ficou grata pelo novo equipamento. Em seguida, Matias quis alcançar o 10º andar do calabouço. Assim, eles estavam se aprofundando no calabouço. De repente, um monte de monstros apareceu. Huri e Alma lutaram contra eles e conseguiram derrotar os monstros com facilidade. No caminho, mais e mais monstros apareceram e Huri apoiou Alma na luta. O grupo de Matias subiu de nível rapidamente e o colar de sua vida anterior dobrou seus pontos de experiência no calabouço. De repente, um cachorro assassino apareceu. Matias disse que ele era muito perigoso. Então, eles lutaram contra o cachorro assassino e o derrotaram com sucesso juntos. Matias ficou impressionado com as duas garotas fofas e as elogiou. Em seguida, Matias criou uma zona de salvamento e invocou uma barreira. As garotas deveriam fazer uma pausa e estavam protegidas pela barreira de Matias. Ele então decidiu descer ao 25º andar sozinho. Depois, Matias seguiu em direção aos andares mais profundos do calabouço. No caminho para baixo, ele coletou recursos úteis e percebeu a presença de um chefe de calabouço em um andar mais profundo. Após isso, Matias mergulhou mais fundo na masmorra e imediatamente encontrou muitos monstros. Com seu poder avassalador, ele derrotou os monstros inimigos. Depois, ele localizou o chefe da masmorra e foi atacado por ele. O chefe da masmorra apareceu e Matias lutou contra a gigantesca serpente Ark. A serpente gigante podia decompor o chão com seu próprio veneno. Mas Matias não tinha medo. Ele estava finalmente feliz por lutar contra um monstro forte com seu novo emblema. Ele então testou seu emblema especializado em combate contra o chefe da masmorra. Matias queria aproveitar a luta e tentou novas técnicas no combate contra o chefe da masmorra. Então, Matias usou sua espada e cortou a serpente. Ela não morreu e Matias quebrou uma pedra mágica, combinando-a com sua espada. Em seguida, ele atacou a serpente com um golpe final, causando um terremoto. Então, vimos demônios que também sentiram a enorme explosão mágica na masmorra. Depois disso, Matias voltou ao andar 10 e mostrou às garotas o chefe da masmorra que havia derrotado. À tarde, Matias e seu grupo visitaram a Guilda dos Aventureiros. Os outros aventureiros os olharam com muita raiva. Eles souberam que muitos estudantes da segunda Academia Mágica estavam pegando suas missões. Matias então disse que queria vender monstros para a guilda. Assim, ele abriu um portal e a recepcionista ficou chocada com o chefe da masmorra derrotado que Matias lhe mostrou. Depois, a recepcionista soube que Matias podia usar um feitiço de armazenamento. Então, ele tirou uma enorme pedra mágica e a recepcionista disse que a pedra poderia ser considerada um tesouro nacional. De repente, Matias disse que estava insatisfeito com o pequeno tamanho da pedra mágica. Além disso, Matias e a recepcionista não sabiam se a guilda poderia pagar dinheiro suficiente pelos bens de alto valor. Mais tarde, o grupo de Matias recebeu 750 moedas de ouro como recompensa e ele queria compartilhar o dinheiro com as duas garotas. No caminho para a academia, Matias sentiu a aura de alguns demônios. Assim, vimos 2 demônios. Eles descobriram os rumores sobre Matias ser um caçador de demônios. No entanto, Matias queria derrotar o demônio mais forte e confiava que as duas garotas lutariam contra o mais fraco. Matias então começou a luta contra eles. Matias tentou atacar um dos demônios, mas seu ataque foi repelido. Os demônios queriam vingar seu companheiro. Então, os demônios tentaram atacar Matias. Mas Matias conseguiu parar o feitiço de fogo e o refletiu de volta para Lord Asriel. Eles ficaram impressionados com o poder de Matias, e Matias estava lançando mais feitiços. Então, Matias atraiu os demônios para uma armadilha e eles foram atingidos por flechas mágicas que interromperam seu fluxo de magia. Como resultado, os 2 demônios se separaram ao lutar contra o grupo de Matias. Lord Asriel preparou um feitiço poderoso para eliminar Matias. De repente, Matias usou uma bola espiritual e parou o ataque do oponente. O demônio subestimou Matias e falhou em atingi-lo com seus ataques. Matias contra-atacou e conseguiu ferir gravemente Lord Asriel nas costas. De repente, o demônio tentou escapar, mas ficou paralisado. Lord Asriel foi empurrado para trás e tentou atrair Matias para uma armadilha. Matias reagiu imediatamente e conseguiu escapar. Seu círculo mágico o seguiu. Matias estava lutando contra o demônio e mostrou a ele algumas habilidades poderosas com a espada. De repente, ele lançou um feitiço mágico que feriu o demônio. Matias então observou o demônio ficando mais fraco, então teve a chance de derrotá-lo. Em seguida, ele matou um dos demônios com facilidade. Enquanto isso, Alma e Huri lutavam juntas contra o demônio mais fraco. Elas conseguiram ganhar algum tempo e Matias se preparou para matar o segundo demônio. Então Matias lançou o feitiço Luz da Morte, que mata um demônio instantaneamente. O demônio ficou assustado e tentou escapar, mas Alma disparou em suas asas com uma de suas flechas especialmente criadas por Huri. Como resultado, o demônio não conseguiu fugir. Com suas asas destruídas, Matias atacou o demônio e também o derrotou. Assim, os 2 demônios morreram. Matias e suas garotas os derrotaram com sucesso. De repente, o grupo de Matias chamou muita atenção. Ele não queria causar problemas, então decidiu fugir com seu grupo.
Matias então pulou de volta para a academia com as garotas em seus braços. No dia seguinte, Matias e suas garotas foram convidados pelo rei. Eles foram elogiados pelo rei por seus feitos heróicos. No entanto, Matias pediu se poderia ter acesso a todas as masmorras como recompensa. O rei imediatamente concordou com seu pedido. Então, Alma e Huri foram questionadas sobre o que queriam como recompensa. Alma pediu dinheiro e Huri disse o mesmo. O rei riu e aceitou o desejo delas. De repente, Matias sentiu a magia de um demônio que os estava espionando. Um demônio inimigo estava usando magia para espiar o rei. Matias conseguiu interromper o feitiço do demônio e conseguiu ferir o inimigo. Edward e o rei ficaram chocados por estarem sendo espionados. Matias então disse que era capaz de localizar a localização do demônio. Matias sugeriu medidas de contra-ataque porque queria caçar os demônios. Infelizmente, a distância era muito grande. Matias disse que sua magia de teletransporte era inútil, e o diretor Edward ficou chocado ao saber que Matias era capaz de lançar magia de teletransporte. Depois, Matias disse que encontrariam uma solução para o problema no topo da montanha. Eles então chegaram ao topo da montanha e Matias queria conversar com um gigante dragão negro. As garotas ficaram chocadas ao saber que ele queria falar com um dragão perigoso. Matias conhecia o dragão negro Íris de sua vida anterior, pois o derrotou há 1000 anos. Então, Íris ameaçou Matias. Matias não conseguia acreditar que Íris não o reconheceu. De repente, Íris preparou um poderoso ataque de fogo contra Matias. No entanto, Matias simplesmente negou seu feitiço, e Íris ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que um humano poderia parar seus feitiços tão facilmente. Matias respondeu que era a reencarnação de Gaia, e Íris imediatamente se desculpou por seu comportamento rude. Em seguida, Matias disse que não queria matá-la. Em vez disso, ele queria que Íris os ajudasse. Além disso, Íris soube que Matias agora havia recebido o emblema do fracasso. Matias então disse às duas garotas que podiam se aproximar para aprender sobre o dragão. De repente, Íris contou a eles sobre suas asas destruídas e que agora não consegue voar. Matias descobriu que, após sua reencarnação, os humanos causaram a explosão de muitos reatores mágicos. Assim, toda a humanidade foi enviada de volta à Idade da Pedra. Então, Matias curou as asas de Íris e ela o agradeceu. Depois disso, Íris conheceu Huri e Alma. Elas ficaram chocadas ao ver que Íris falava a língua humana. Mais tarde, o grupo de Matias voou para o esconderijo dos demônios nas costas de Íris. Íris estava feliz em ajudar Matias e queria voar em alta velocidade. Matias parou Íris porque as duas garotas morreriam na sua velocidade máxima. Além disso, Matias soube que sua vida como Gaia estava se tornando uma lenda. Depois disso, Íris voou para a localização dos demônios em velocidade normal. Em seguida, vemos Matias, que imediatamente matou um guardião demônio com facilidade. As garotas e a dragão Íris ficaram aliviadas por Matias estar ao lado delas. Assim, Matias descobriu o esconderijo de alguns demônios e pôde sentir que um dos demônios era particularmente forte. De repente, Íris falhou em seu pouso e colidiu com a casa. Como resultado, Alma e Huri desmaiaram com a queda. Em seguida, vemos Matias. Ele usou telepatia para se comunicar com Alma e Huri. Além disso, ele deu a Huri um círculo mágico e disse a ambas para prepararem um plano de ataque. Matias afirmou que acredita que elas podem lidar com a ofensiva de seu plano de ataque. Então, ambos aceitaram e estavam prestes a encontrar os demônios na casa abandonada. Eles não encontraram nenhum demônio dentro da casa, mas Matias percebeu que os inimigos estavam se escondendo com um feitiço de ocultação. Em seguida, Huri se concentrou e conseguiu rastrear um demônio. Depois disso, Matias disse a eles para se prepararem para o ataque. Matias lançou um feitiço e dissolveu o feitiço de ocultação. Então, Alma mirou no demônio. O inimigo não percebeu que seu feitiço não estava mais funcionando. Assim, o demônio foi atacado por Alma com uma flecha mágica, e ela o acertou com um tiro na cabeça. O demônio ficou furioso e olhou para Matias. O demônio pensou que Matias era um golpista, porque achava que Matias ainda estava na capital. Matias não conseguia acreditar quão estúpido o demônio à sua frente era. De repente, Matias foi atacado e comunicou a Alma e Huri para se prepararem para o ataque contra o demônio. Matias se defendeu dos ataques do demônio e o inimigo foi atacado pelas duas garotas com flechas. Assim, eles repetiram sua estratégia de ataque. Mas o demônio arrogante menosprezava os humanos fracos. O demônio então quis acabar com eles, mas seu corpo desacelerou devido às flechas mágicas. Huri usou um feitiço de veneno e conseguiu infundir as pontas das flechas com veneno forte. O demônio ficou muito irritado e mostrou sua forma final, que o fortaleceu. Após sua transformação, Matias explicou a situação atual para as garotas. Elas ficaram chocadas com a carta na manga do demônio. O demônio estava em esteroides e pretendia atacar as garotas. Então, as garotas correram e o demônio atacou uma ilusão. Então, o demônio descobriu que o feitiço de ilusão estava combinado com o feitiço de veneno. O demônio foi imobilizado e Alma acertou um tiro na cabeça do demônio com sua flecha. Matias parabenizou as duas garotas pela vitória e disse que deveriam voltar para Íris. No entanto, Matias decidiu enfrentar o mais forte sozinho. Ele usou pedras mágicas e as destruiu em pó fino.
Como resultado do método que utilizou, Matias conseguiu forçar um demônio da névoa a se manifestar em seu corpo. De repente, um demônio apareceu, surpreso com as habilidades de Matias. Ele disse que ouviu rumores sobre Matias. Todos os demônios sabiam que Matias era um monstro muito forte para um humano. No entanto, o demônio menosprezou Matias. Ele afirmou ser mais forte do que os demônios anteriores. O demônio então atacou Matias e conseguiu empurrá-lo para trás. De repente, o demônio cortou o braço de Matias com sua poderosa magia do vento. Matias havia perdido um braço e o demônio queria acabar com a luta. Então, Matias curou seu corpo ferido e seu braço foi restaurado. O demônio então tentou matar Matias, mas ele desviou de todos os ataques com facilidade. Depois disso, o demônio foi envenenado e ficou furioso. O demônio queria usar seu último trunfo. Ele tentou se transformar em um monstro poderoso. Matias interrompeu a transformação com um feitiço de anulação. De repente, o demônio ficou furioso e lançou um feitiço de névoa que deveria derrotar Matias. Matias negou o feitiço do demônio novamente e o demônio foi encurralado pelo feitiço de Matias. Matias então explicou que seu golpe de espada não era venenoso, mas ele usou um feitiço que poderia drenar magia. Em seguida, Matias ativou um ataque final e causou uma enorme explosão. Enquanto isso, Huri estava muito preocupada com Matias. Depois, vemos Matias em pé diante de um enorme cristal. Huri imediatamente o abraçou. Ela estava feliz por Matias estar ileso e saudável. Matias ficou envergonhado com a fofura de sua paixão. Huri também apareceu, junto com Alma. Ela o parabenizou pela vitória e perguntou sobre o gigantesco cristal. Então, Matias respondeu que o cristal é uma veia de dragão que conduz poder mágico. As garotas descobriram que os demônios planejam usar as veias de dragão para invocar um exército de 5.000 monstros. Eles planejam atacar a capital com um exército de monstros. Então, Matias disse que eles podem derrotar os monstros e que precisam do apoio dos outros alunos. No caminho de volta para a escola, Iris perguntou o que deveria fazer agora. Matias perguntou se ela gostaria de se juntar ao seu grupo. Iris adorou a ideia e queria se transformar em uma humana. Então, com um feitiço, Iris se transformou em uma humana sem roupas. Ela ficou nua na frente de Matias. Huri e Alma tentaram cobrir os olhos dele. À noite, ao chegar na academia, entregaram os chifres de demônio a Edward. Ele ficou surpreso que Matias conseguiu viajar metade do mundo em apenas 2 dias. Matias então apresentou Iris ao diretor. Assim, Edward permitiu que Iris se juntasse à Academia de Magia como estudante de intercâmbio. Antes disso, Iris teve que passar no mesmo exame de admissão que Matias. Então, ele imediatamente se preocupou que Iris pudesse destruir toda a escola se não a vigiassem. Assim, Matias esperava que Iris passasse no exame de admissão. Então, Matias e as meninas estavam a caminho dos quartos. De repente, Matias estava segurando a mão de Iris e criou um emblema falso para que ela não se destacasse. Depois disso, as meninas desejaram boa sorte a Iris para o dia seguinte. No dia seguinte, o exame escrito começou, e Iris imediatamente começou a fazer besteiras. Edward estava preocupado que Iris não conseguisse passar no exame de admissão. No segundo teste, Iris teve que lutar contra o líder dos cavaleiros, Gil. Matias não conseguia se lembrar do homem e Huri lhe disse que ele havia lutado contra ele no exame de admissão. Então a luta começou e Iris estava muito desajeitada. Ela perdeu sua espada imediatamente. De repente, Gil começou a atacar e Iris simplesmente parou a espada apenas com a mão. Gil ficou chocado com a enorme força de Iris. Iris então tentou contra-atacar e Matias conseguiu proteger Gil com uma barreira a tempo. Eduard não conseguia acreditar que Iris pudesse ser uma garota comum. Assim, Gil foi derrotado e o próximo teste começou. Em seguida, Iris se concentrou e tentou controlar sua poderosa magia. Iris falhou completamente e Matias criou uma barreira no tempo. Iris pediu desculpas a eles e tentou atingir os alvos novamente. Ela não conseguiu acertar os alvos. Finalmente, usou outro feitiço e Matias utilizou uma barreira forte para proteção. Iris destruiu todo o campo e todos ficaram chocados com seu poder aterrorizante. Como resultado, metade da escola foi destruída e ela passou nos exames de admissão. Nos dias seguintes, vimos Matias. Ele estava observando a extração de material da barreira deles em uma caverna. Então, Eduardo lhe disse que precisavam de mais pessoas com o emblema da glória. Ele pretendia pedir apoio à primeira academia. À tarde, o diretor da primeira academia real apareceu. O diretor da primeira academia queria recusar a cooperação com eles. Eduardo então disse que tinham coisas mais importantes a fazer do que lutar. Além disso, Eduardo mencionou que venceram a primeira academia no último torneio. O diretor da primeira academia real não aceitou a derrota deles porque um demônio estava causando problemas. Então, Matias sugeriu ao diretor que deveriam repetir a competição. O diretor da primeira academia aceitou a proposta. Matias aceitou as condições e eles queriam repetir a competição em 2 dias.
2 dias depois, todos os alunos com o emblema da glória da primeira academia apareceram. O diretor da primeira academia tinha certeza de que seus alunos venceriam facilmente a escola de Eduard. Então, os colegas de classe de Matias apareceram. Eles só queriam enviar 5 alunos para a luta. A luta então começou e eles foram instantaneamente derrotados por magia sem palavras. A primeira academia não teve chance contra a segunda academia e perderam imediatamente. De repente, o diretor da segunda academia ficou irritado. Ele disse que estavam trapaceando. Então, exigiu que os alunos lutassem contra Iris. Ele achava que Iris era fraca, então Matias lhe deu uma espada para a luta. O diretor da primeira academia verificou a espada. De repente, Iris acidentalmente destruiu a espada e foi chamada de monstro. Depois disso, Edward reclamou que a primeira academia ainda se recusava a ensinar magia sem palavras aos alunos. De repente, o rei apareceu e puniu o diretor da segunda academia. Os alunos foram então confiados aos cuidados da segunda academia e deveriam aprender magia juntos. Mais tarde, Matias e seus amigos foram ao calabouço e Matias planejou coletar materiais valiosos para sua barreira. Então, Matias disse que eles tinham que derrotar monstros fortes para coletar uma grande pedra mágica. De repente, Iris ficou com medo de que Matias quisesse sacrificá-la por uma pedra mágica. Matias disse que não tinha intenção de sacrificar ninguém. Iris o seguiu. Alma e Huri lutaram contra lobos fortes. Elas fizeram grandes progressos e conseguiram derrotar monstros de alto nível com facilidade. Enquanto isso, Matias estava preocupado com Iris porque ela ainda não tinha controle sobre seus poderes. Então, vemos Iris que quase acidentalmente matou Matias com sua espada. Depois de derrotar os monstros no 17º andar, eles desceram mais fundo no calabouço. Chegaram ao próximo andar. Matias queria invocar um monstro com uma pedra mágica. Huri deveria criar um círculo mágico com seu emblema de glória. Então, Matias a apoiou por trás e disparou sua carga. Como resultado, Huri conseguiu criar um círculo mágico forte. Depois disso, Iris deveria lentamente despejar um pouco de sua magia na pedra mágica. Iris exagerou e Matias tentou impedi-la. De repente, Iris enviou ainda mais magia para a pedra mágica. Então, o chão do calabouço desabou e Matias perguntou por que ela não havia transferido sua magia lentamente para a pedra. Iris disse que uma pessoa bem conhecida a ensinou o que significa lentamente. De repente, Matias percebeu que estava causando mal-entendido em sua vida anterior como Gaia. Então, um enorme dragão apareceu. Ele queria matar o grupo de Matias. Matias ordenou que Iris atacasse o dragão, mas seu ataque foi bloqueado. Iris deveria provocar e insultar o dragão. O dragão ficou irritado e Iris se tornou uma isca. Em seguida, Huri encantou uma flecha e Alma disparou contra o dragão com um de seus ataques. O dragão não enfraqueceu e Matias preparou uma estratégia de ataque. De repente, o dragão avistou as duas garotas e elas congelaram de medo. Matias disse que Iris deveria proteger as duas. Iris imediatamente atacou o dragão e ele foi empurrado para trás. Então, Iris lutou contra o dragão e ficou brevemente distraída. Iris foi então pisoteada no chão. Depois, o dragão tentou usar sua baforada de fogo, mas o grupo de Matias impediu o ataque. Então, todas as garotas lutaram contra o dragão. Elas conseguiram dar a Matias algum tempo, e ele disse a Iris para atrair o dragão para sua armadilha. Então, Matias ativou seu feitiço. Ele queria ativar um feitiço muito poderoso que mataria o dragão instantaneamente. De repente, Iris tropeçou e Matias correu imediatamente para proteger Iris. Matias conseguiu criar uma barreira a tempo e seu ataque final foi um grande sucesso. Em seguida, Iris recuperou a pedra mágica do dragão que havia caído. Depois disso, eles voltaram para a academia e destruíram toda a área durante seu treinamento. Matias então criou um plano de treinamento para as garotas. Depois, Iris teve que aprender a controlar seu poder de dragão como humana. Iris tentou desviar das flechas de alma em seu campo de treinamento com um monstro em sua cabeça. Infelizmente, o treinamento foi muito difícil, mas Iris não desistiu. No entanto, Matias queria ensinar a Huri novas habilidades de encantamento. Depois disso, Matias falou sobre 8 novos feitiços de encantamento diferentes. Ela ficou sobrecarregada e Matias apenas tentou ensiná-la o novo encantamento. Matias então deu a ela conselhos sobre como lançar os novos feitiços. Huri gostou da ideia de Matias de criar uma espada com 8 encantamentos diferentes. Então, Matias a ensinou o encantamento oitavado e ela aprendeu imediatamente. Mais tarde, Huri conseguiu criar uma espada com encantamentos fortes e Matias ficou orgulhoso dela. Enquanto isso, Iris tentava controlar melhor seus poderes. Então, Matias disse que Huri havia feito novas armas para todos. Assim, vemos as 3 garotas testando suas armas recém-criadas. As armas eram poderosas e ela conseguiu destruir uma enorme rocha com facilidade. Como resultado, Iris também experimentou sua nova arma e quase destruiu toda a escola novamente. As garotas ficaram chocadas com o poder dragão de Iris. Então Matias quis experimentar sua nova espada também. Assim, Matias treinou com seus amigos durante uma luta. Várias semanas se passaram e Eduard queria conjurar a barreira protetora de sua cidade com os alunos. Enquanto isso, alguém informou a Matias que a equipe de comunicações podia sentir atividades demoníacas incomuns. Matias ainda precisava fazer preparativos para a barreira protetora.
Então, Matias perguntou se Ruri e Alma poderiam lidar com os problemas que surgissem. Então, vemos Ruri e Alma indo para a floresta. De repente, elas avistaram uma energia mágica flutuando no céu. Então, Ruri olhou para uma pedra mágica. Ela se lembrou do conselho de Matias. Matias lhe disse para criar flechas mágicas a partir de pedras mágicas. Além disso, Ruri deveria decidir por si mesma quais feitiços de encantamento usar. Matias acreditava firmemente que Ruri sabia como criar o encantamento perfeito. Então, Ruri produziu novas flechas para Alma, que a agradeceu. De repente, um demônio apareceu do portal e Alma o derrotou instantaneamente. Assim, o primeiro demônio morreu e outro demônio saiu do portal logo em seguida. Ele conseguiu sobreviver ao ataque de Alma. Então, Ruri mostrou suas habilidades com a espada. Ruri e Alma derrotaram 2 demônios e o portal mágico desapareceu. Depois, Matias elogiou suas 2 garotas pelo ótimo trabalho. Além disso, ele explicou que os demônios também estavam se preparando para um ataque. Após a conversa, Iris apareceu e trouxe uma grande carga de Mithril. Então vemos Edward. Ele já esperava as 2 garotas como apoio na luta. De repente, um portal mágico se abriu e um demônio apareceu. O demônio olhou com desdém para os humanos e imediatamente os atacou com um poderoso feitiço. Os alunos conseguiram se defender do ataque com uma barreira. O demônio ficou furioso e não conseguia acreditar que os alunos não tinham morrido. Então, o demônio foi atacado pelos alunos. Alma disparou uma flecha contra ele, mas ele desviou facilmente do ataque. Enquanto isso, Ruri estava muito cansada encantando as flechas e precisava de mais tempo. Alma queria ganhar mais tempo, mas o demônio preparou um feitiço poderoso. De repente, ele atacou com um feitiço de fogo e os alunos se defenderam. Então, vemos Ruri falhando em criar uma flecha forte. Ela só tinha mais uma tentativa para produzir uma flecha poderosa. Todos a incentivaram e Ruri conseguiu criar uma flecha poderosa. Alma então aproveitou a oportunidade e atacou o demônio. O demônio, arrogante, desviou do ataque. Então Alma mudou a direção do voo da flecha. Alma conseguiu ferir gravemente o demônio. Em seguida, os outros alunos atacaram imediatamente o demônio. Edward e os alunos conseguiram derrotar o forte demônio juntos. De repente, outro demônio apareceu e atacou todos eles. Então, mais demônios apareceram e cercaram os alunos. Ruri estava desesperada e Alma confiava que Matias apareceria a tempo. Os demônios olhavam com desdém para os humanos, mas Matias apareceu do nada. Os demônios estavam com medo de Matias. Matias disse que agora iria derrotá-los todos. Foi assim que Matias lançou seus ataques e matou um grupo inteiro de demônios instantaneamente. O líder do grupo de demônios ficou furioso. Ele ativou seu poder. Então Matias lutou contra todos os demônios e conseguiu exterminá-los com facilidade. Matias conseguiu matar todos os demônios e seus amigos ficaram felizes por ele tê-los salvado a tempo. Após a luta, Matias contou a eles sobre a preparação de sua barreira. Em seguida, ele foi até os outros na caverna e colocou uma pedra mágica dentro de um enorme cristal. O cristal brilhou e Matias criou uma forte barreira protetora que envolveu toda a cidade. Mais tarde, Matias contou a seus amigos que a verdadeira diversão começava agora. Ele disse que a veia do dragão seria ativada em breve, então milhares de monstros apareceriam em direção à cidade deles. Em seguida, vemos Eduard e os alunos se preparando para a caça aos monstros. Depois disso, monstros fortes apareceram e os magos atacaram todos os monstros com feitiços poderosos. Matias havia preparado armadilhas contra os monstros, e muitos deles foram rapidamente eliminados com o apoio dos alunos. De repente, uma segunda onda de monstros apareceu. Matias disse que seu grupo agora assumiria a luta. Então, Matias simplesmente lançou Iris contra um golem forte. O golem imediatamente caiu e Alma também derrotou um golem. Então, Matias sentiu que um monstro forte se aproximava. Vemos um monstro que absorveu os outros monstros. Matias disse às garotas que um devorador do vazio estava se preparando para a batalha. No entanto, todos os monstros foram absorvidos pelo devorador do vazio. Matias queria que Ruri fizesse uma pedra mágica para eles. Então, Ruri e Matias lançaram pedras mágicas contra o Devorador do Vazio. Depois disso, o Devorador do Vazio cresceu de tamanho e se manifestou em um monstro gigante. As garotas se esconderam atrás de Matias, mas ele estava ansioso pela vitória deles. Então, eles começaram a luta, e Matias estava feliz por ter a chance de lutar contra um monstro forte. Matias usou seu poder do Crest of Failure e atacou o Devorador do Vazio. Seu ataque foi um sucesso, mas as pernas do Devorador do Vazio se regeneraram imediatamente. Então, Matias continuou atacando e usou muitas pedras mágicas para realizar ataques poderosos com sua espada. Em seguida, Matias convocou mais feitiços e os combinou com seus ataques de espada. Matias conseguiu fazer o Devorador do Vazio se ajoelhar. Então, ele usou seu golpe final e despedaçou o enorme monstro em pequenos pedaços. Matias conseguiu derrotar o monstro com sucesso. Ele então elogiou suas garotas pela ótima colaboração. Todo o reino e os alunos estavam felizes por terem sobrevivido à batalha. De repente, Matias estava pensativo, dizendo que gostaria de explorar mais masmorras. No dia seguinte, Matias disse a Eduard que queria deixar a escola para pesquisar as veias do dragão. Eduard então lhe ofereceu uma bolsa de estudos especial porque queria continuar apoiando Matias. Matias aceitou a oferta e Ruri ficou triste por Matias querer deixá-las.
De repente, Eduardo também ofereceu às outras 3 garotas uma bolsa de estudos especial. As garotas aceitaram a oferta imediatamente, pois queriam continuar viajando com Matias. Mais tarde, Matias agradeceu a Eduardo por sua grande ajuda ao tempo todo. Então, Matias e suas garotas se despediram e começaram sua nova jornada de aventura juntos. Nos dias seguintes, vemos o grupo de Matias a caminho da próxima cidade, e um garoto lhes desejou boa sorte como aventureiros. Matias disse às meninas que elas queriam explorar a masmorra do Kiel. Iris não conhecia a cidade, e Huri comentou que é conhecida como uma cidade de masmorras. Matias ficou surpreso. Em sua vida anterior, ninguém ousaria estabelecer uma cidade acima de uma masmorra perigosa. De repente, Matias disse que eles iriam fazer um atalho pela floresta. Huri e Alma não podiam acreditar que Matias decidiu entrar na floresta perigosa, cheia de monstros malignos. Assim, as duas meninas estavam terrivelmente assustadas. Mas Matias estava ansioso para lutar contra os monstros. Então, eles entraram na floresta e Iris disse que protegeria as duas. De repente, Matias percebeu que ainda não haviam encontrado nenhum monstro, e Iris estava com fome. Então, decidiram fazer uma pausa e Matias quis sair para caçar comida. Matias começou a correr imediatamente e queria explorar a floresta. Na floresta, Matias sentiu muitos monstros, e ele se concentrou para encontrar o líder do grupo de monstros. Mais tarde, Matias apareceu com um macaco gigante que assustou as duas meninas. Alma e Huri disseram que os macacos de bigode são monstros muito inteligentes e perigosos. Matias então desempacotou sua presa caçada e mostrou às meninas um enorme javali selvagem. O javali parecia delicioso, e Matias explicou às meninas que a carne de javali é muito saborosa. Huri então fez panelas de cozinhar, e Iris quis cortar lenha. Quando Iris conseguiu lenha suficiente, Alma causou uma explosão. Ela usou magia de fogo normal, mas a panela explodiu. Iris ficou assustada com as habilidades culinárias de Alma. Ela protegeu a comida deles e Matias ficou surpreso por ela não saber cozinhar. Então, Matias cozinhou uma deliciosa carne de javali e as meninas adoraram o prato de Matias. Depois da carne saborosa, Alma quis servir uma sopa. Matias e Huri não confiavam nas habilidades culinárias de Alma, mas Iris quis experimentar a sopa dela. Iris então bebeu a sopa e se arrependeu de ter provado a sopa de Alma. Após o almoço, Matias quis seguir adiante pela floresta e disse que nenhum monstro os atacaria. As meninas aprenderam que os monstros têm medo da aura de dragão de Iris. À noite, eles chegaram ao seu destino, a cidade Masmorra Melkia, e viram que muitas pessoas estavam feridas. Matias percebeu que a lanterna estava conectada a uma veia de dragão. De repente, foram avisados de que a lanterna poderia explodir. Como resultado, a lanterna explodiu e o grupo de Matias saiu ileso. Mais tarde, eles souberam que o verdadeiro senhor da cidade os forçou a usar as lanternas perigosas. Huri ficou chocada e Matias perguntou sobre as péssimas condições de vida da cidade. Ele soube que seu senhor havia forçado a maioria dos residentes a lutar contra um monstro no 10º andar da masmorra. Muitos ficaram feridos ou morreram. O grupo de Matias não conseguia acreditar que o senhor estava tratando as pessoas como lixo. Então, eles foram à guilda para obter permissão para explorar a masmorra. O funcionário da guilda aconselhou Matias a não pedir permissão porque, em troca, eles se tornariam os cães de guarda do senhor. Matias aprendeu que ele controla tudo. Além disso, suas ordens são perigosas e absurdas. Mas Matias decidiu solicitar 4 permissões. De repente, foi pedido um aventureiro que pudesse lançar magia de cura. Matias disse que poderia curar os feridos. Ele então viu muitos aventureiros feridos na igreja. Os aventureiros estavam quase morrendo, e Matias soube que o novo senhor estava causando os problemas. Então Matias decidiu que salvaria a todos. Ele distribuiu números para classificá-los de acordo com suas lesões. Quando Matias queria curar os pacientes, um sacerdote apareceu. Ele não acreditava que uma criança pudesse salvar os feridos e disse que não era um jogo. Ele menosprezou Matias por ter o emblema do fracasso. Matias provou que seu emblema do fracasso era perfeito para curar. Ele imediatamente curou as feridas do homem, que agradeceu a Matias. O sacerdote ficou chocado e eles confiaram em Matias. Então, juntos, começaram a curar todos os aventureiros feridos. Como resultado, o grupo de Matias e os sacerdotes trabalharam juntos. Algumas horas depois, todos os aventureiros foram salvos e o sacerdote se desculpou com Matias por sua grosseria. Ele ficou impressionado com Matias, pois Matias realizou um milagre ao resgatar todos os aventureiros. Foi assim que o sacerdote agradeceu a Matias. De repente, Matias perguntou sobre o verdadeiro senhor deles. Matias então soube que o antigo senhor da cidade havia morrido de uma doença desconhecida. Como resultado, um novo senhor apareceu, que trouxe toda a cidade à ruína. Matias teve a intuição de que os demônios eram os culpados pela pior situação da cidade. Depois disso, o grupo de Matias ficou em um albergue e queria ajudar a cidade. Matias então disse a Huri e Alma que estava enviando uma carta secreta a Eduardo e que relataria os problemas ao rei. Além disso, ele queria explorar a masmorra para descobrir mais sobre a videira do dragão. Depois disso, todos dormiram pacificamente, exceto Huri. Ela estava nervosa por dormir no mesmo quarto que Matias.
Enquanto isso, Matias também estava nervoso por dormir ao lado de sua paixão, Huri. De repente, Iris e Alma começaram a conversar juntas enquanto dormiam. Matias e Huri ficaram ainda mais nervosos e, de alguma forma, tentaram adormecer. No dia seguinte, eles queriam explorar as masmorras, mas Huri e Matias não conseguiam dormir porque estavam muito nervosos. Então, Matias ficou em frente ao portão da masmorra e descobriu que o portão estava manipulado. À tarde, Matias trouxe a cabeça de um gigante monstro de masmorra para a guilda. A recepcionista ficou chocada e Matias disse que o monstro foi derrotado por suas garotas. Então, as mulheres disseram que a guilda poderia aceitar por enquanto, mas ela precisava relatar ao senhor sobre o monstro derrotado. Matias olhou secretamente o relatório para o senhor, e as mulheres escreveram que Matias era um curandeiro fraco. Depois disso, vemos o senhor. Ele ficou surpreso que um grupo de aventureiros conseguiu derrotar monstros fortes. Mais tarde, o grupo de Matias saiu para jantar, e eles celebraram seu dia de sucesso. Após o jantar, Matias notou um grupo de homens espionando seu grupo. Matias atraiu os homens para um beco e relatou os inimigos para seus companheiros de equipe via telepatia. Matias assumiu que eles eram servos do Senhor, então lançou um feitiço invisível. Assim, o grupo de Matias se tornou invisível e os inimigos ficaram confusos. Matias então descobriu que os homens estavam espionando seu grupo há muito tempo. De repente, eles queriam levar Matias como refém, e a atuação de Matias foi horrível. Huri e Alma tentaram não rir de suas habilidades de atuação. Então, os inimigos disseram que sabiam sobre o grupo deles. Eles pensavam que Matias era o mais fraco e que só conseguia usar magia de cura. Depois disso, os bandidos ameaçaram as garotas e Matias ordenou a Iris que não matasse os inimigos. Em seguida, Iris se aproximou dos oponentes e derrotou os bandidos com facilidade. Iris os atingiu com os punhos nus e todos os inimigos foram derrotados em apenas um momento. Após a luta, Matias usou um feitiço e localizou um demônio. Na manhã seguinte, todos acordaram e Matias recebeu uma carta do rei. Então, Matias e seus amigos se encontraram com o procurador real. Ele queria entregar uma mensagem do rei pessoalmente em um local secreto. Assim, o rei ordenou que Matias prendesse o senhor. E Matias queria cumprir a missão do rei imediatamente. As garotas também estavam prontas para a missão, e Matias relatou que já havia capturado alguns capangas. Depois disso, Matias quis atacar o esconderijo do senhor. Eles notaram que não havia guardas do lado de fora. Então, Matias usou um feitiço e percebeu que os inimigos já os estavam esperando. O procurador real queria se retirar por enquanto, mas Matias decidiu atacá-los todos de uma vez. Em seguida, Matias entrou pela porta da frente e os inimigos arrogantes atacaram o grupo de Matias. Huri defendeu os ataques com uma barreira. Então, Matias atacou com um feitiço e derrotou todos os inimigos com apenas um ataque. Todos os oponentes ficaram inconscientes, e o procurador real ficou impressionado com o enorme poder de Matias. Matias então sentiu que o senhor da cidade estava se escondendo em um lugar secreto. Matias encontrou uma porta secreta sobre o chão. Enquanto isso, o senhor pensava que o grupo de Matias havia sido derrotado. De repente, Matias apareceu e Dokiel o subestimou. No entanto, ele pensou que Matias era fraco e tentou atraí-lo para uma armadilha. Matias atacou todos os inimigos e eles foram instantaneamente derrotados. As garotas ficaram surpresas ao ver que Lord Dokiel acreditou na mentira o tempo todo. Em seguida, Lord Dokiel foi preso pelo procurador real. Ele se recusou e não aceitou sua prisão. Como resultado, Matias lançou um feitiço que o fez adormecer. Depois disso, Matias suspeitou que demônios estavam apoiando Lord Dokiel. Matias sentiu a presença de um demônio através de um pedaço de papel. Huri ficou preocupada e Matias disse a elas que os demônios provavelmente queriam ativar a veia do dragão na masmorra. Além disso, a veia do dragão poderia explodir após a ativação e matar muitas pessoas. De repente, o chão começou a tremer. Os demônios afetaram a veia do dragão e Matias percebeu monstros aparecendo. Matias disse que os monstros chegariam à cidade de Melkia em cerca de 2 horas. Matias queria desativar a veia do dragão. Eles foram para a masmorra e Matias encontrou a veia do dragão. Então, Iris cavou um buraco na parede e conseguiu encontrar um enorme poder mágico. Após encontrar a veia do dragão, Matias disse a Huri e às outras garotas para impedirem a ativação da veia do dragão. No entanto, Matias queria derrotar os demônios enquanto isso. Assim, eles começaram sua missão para salvar a cidade de Melkia e prevenir uma catástrofe. Matias apoiou Huri com telepatia e ela tentou fazer o seu melhor. Matias derrotou todos os monstros ao seu redor. Então, ele rastreou um demônio. O demônio estava esperando por Matias e se comunicou com outro demônio. Matias se conectou à conversa deles e descobriu que o chefe do demônio sabia sobre o poder perigoso das veias do dragão. Então, Matias atacou o demônio, mas seu ataque foi bloqueado. O demônio olhou para baixo e Matias percebeu que uma barreira enfraquecia seus ataques. Matias entendeu que as barreiras foram criadas especificamente contra o usuário do emblema do fracasso.
Como resultado, o demônio atacou Matias e tentou matá-lo com esferas espirituais mágicas. Matias conseguiu desviar com facilidade. O chefe do demônio sabia que o emblema de fracasso de Matias era o mais perigoso, então ele ordenou a seus capangas que usassem ataques à distância. Matias foi atacado e criou uma barreira protetora. Enquanto isso, Rory estava preocupada com Matias. Ele estava ileso e queria terminar a luta. Então, o demônio tentou atrair Matias para uma armadilha, mas Rory desativou as armadilhas do demônio. O demônio ficou chocado e Matias cortou a comunicação do demônio com seu chefe. No entanto, Matias começou a dominar o demônio e lançou muitos ataques fortes com seu poder mágico. Matias era um trapaceiro e atacou o demônio com sua espada. Ele disse que o demônio caiu em sua armadilha e não conseguiu mais criar uma barreira protetora. Como resultado, seu chefe ordenou que o demônio se transformasse em sua forma final. Então, ele atacou Matias com toda a sua força, mas não teve chance contra Matias. Matias explicou que estava apenas brincando com ele e mostrou o verdadeiro poder do lendário herói Gaia. Em seguida, atacou com sua espada e cortou o braço do demônio. O demônio ficou furioso e Matias matou o inimigo com um golpe de espada. As garotas ficaram felizes por Matias ter vencido. Depois disso, os monstros na cidade também desapareceram, e Matias elogiou suas garotas por terem detido as veias do dragão. Alma e Iris derrotaram todos os monstros restantes, e Matias queria rastrear o chefe do demônio inimigo. De repente, o chefe do demônio estava se comunicando com Matias através de um feitiço. Ele disse que Matias não conseguiria rastreá-lo, e percebeu que o demônio estava tentando enganá-lo. Matias falhou em localizar seu paradeiro. Mas ele ameaçou o demônio dizendo que o encontraria e o derrotaria. À noite, vemos Matias na masmorra, onde ele relatou ao seu grupo a situação atual sobre o chefe demônio. Ele disse que o demônio estava tentando esconder sua localização. Então, afirmou que eles precisavam usar um dispositivo especial para rastrear o chefe demônio. As garotas perguntaram de onde Matias havia conseguido a informação sobre o dispositivo. Ele quase revelou que o havia construído há muito tempo, mas Iris o impediu de revelar sua identidade como Gaia. Eles queriam voltar à capital para pedir permissão. Assim, retornaram à capital e Iris ainda estava comendo. Alguns dias depois, chegaram de volta à escola. Ficaram chocados ao ver que a escola estava sendo reconstruída. O diretor Edward então apareceu. Ele cumprimentou Matias e as garotas. Em seguida, disse que estavam aumentando a proteção dos edifícios da escola para se prepararem contra ataques demoníacos. Depois, Matias informou que precisavam cruzar a fronteira terrestre da nação de Redínia em busca de um item mágico. Edward disse que isso seria problemático, mas que ele cuidaria disso. Então, Matias se ofereceu para ajudar na construção da escola até receber a resposta sobre a permissão. Iris ficou feliz, mas os outros estavam mais preocupados porque ela é um pouco desajeitada. Assim, saíram para fora e Matias estudou o plano de construção. Iris disse que era albanesa. De repente, ela tropeçou e causou mais problemas. Alguns dias depois, Matias recebeu a permissão do rei para cruzar as fronteiras do país. Em seguida, eles estavam a caminho de uma nova cidade. Estavam procurando encontrar o dispositivo mágico de Matias. O dispositivo de Matias estava em um local restrito, onde apenas aventureiros de alto nível podiam entrar. Portanto, eles precisavam aumentar rapidamente seu nível de aventura. E Matias queria usar a transformação dragão de Iris se falhassem em subir de nível. No entanto, Matias foi recebido pelo mestre da guilda, que ficou ciente de sua presença. O rei do reino AC havia falado sobre Matias para ele. Assim, ele queria apoiar o grupo a elevar seu nível. Rapidamente, o mestre da guilda permitiu que o grupo de Matias fizesse o exame de nível A. Então, Matias e suas garotas descobriram que teriam que passar por uma luta prática contra um examinador selecionado. De repente, o aventureiro Guiluas apareceu. Ele disse que era o examinador de hoje, e o mestre da guilda ficou surpreso. Matias sentiu uma forte aura emanando de Guiluas. Então, o mestre da guilda informou que Guiluas era um aventureiro de nível S. Além disso, Matias soube que ele era viciado em batalhas. O mestre da guilda achou Guiluas inadequado como examinador. Mas Guiluas queria ser o examinador deles. Guiluas era um encrenqueiro, mas Matias também queria lutar contra ele. No entanto, todas as 3 garotas do grupo de Matias foram informadas de que todas haviam passado no exame. De repente, Guiluas disse que queria desafiar o famoso herói Matias para uma luta. Matias aceitou seu desafio. Então, eles foram para a área de combate e Guiluas estava ansioso para derrotar Matias. O mestre da guilda disse às garotas que Guiluas era um especialista em combate. Então, Guiluas afirmou que evitaria usar magia. Depois disso, Matias percebeu que Guiluas estava usando magia. Apesar de seu anúncio, Guiluas usou magia inconscientemente, e Matias entendeu que ele mesmo não sabia disso. Assim, os dois começaram sua luta, e Matias foi atacado.
Matias imediatamente analisou suas técnicas de luta e movimentos. Durante a luta, Matias pode perceber que Giluas estava ativando muitos feitiços diferentes. Ele suspeitou que Giluas poderia usar todos os feitiços através de seus instintos. Então, Giluas disse que Matias deveria mostrar todo o seu poder. Giluas então copiou a técnica de Matias e saltou pelo ar para aumentar sua velocidade. De repente, Matias foi atacado por Giluas e bloqueou o ataque do oponente com facilidade. Depois, Matias mostrou seu poder e derrotou Giluas com apenas um único ataque. Assim, Giluas foi derrotado e aceitou sua derrota. Matias venceu a luta e Giluas disse que havia experimentado uma derrota em uma batalha pela primeira vez. Então, Matias tirou um livro didático de sua caixa de itens. Ele queria ajudar Giluas a se tornar mais forte e deu a Giluas um livro sobre magia como presente. Assim, Giluas achou que feitiços eram inúteis em batalha. E Matias explicou a ele que também usava magia sem palavras nas batalhas que se seguiram. Giluas agradeceu a Matias, mas ler livros era demais para ele. Após a luta, Matias fez amizade com Gilos, que lhe pediu para se tornar um aventureiro de ranking S. Matias respondeu que só precisa de um ranking A, pois deseja explorar uma área restrita. De repente, Gilos comentou que a cidade de Fólkia tem se comportado de maneira suspeita ultimamente. Gilos então ofereceu ao novo amigo que o chamasse para ajudar caso tivessem algum problema lá. Mais tarde, o grupo de Matias foi revisto na próxima cidade e receberam passes que precisavam carregar consigo. Matias imediatamente notou que um código mágico estava escrito nos passes. Assim, as garotas descobriram que as pessoas da cidade de Fólkia usam feitiços mágicos de demônios. Matias suspeitou que um demônio poderia estar controlando a cidade. De repente, Matias avistou mercenários e queria desativar o grupo de mercenários malignos. Ele então deu a Huri e Alma um item mágico que coloca os inimigos para dormir. Em seguida, ele criou uma ilusão de suas duas amigas. No entanto, Matias começou a atrair os oponentes para uma armadilha. Assim, Matias e Iris foram atacados por flechas. Iris ficou irritada e quis agredir seus oponentes. Matias a impediu, pois ela quase estragou o plano deles de fazer os inimigos adormecerem. Então Huri ativou o item mágico de Matias. Como resultado, todos os oponentes estavam adormecidos. Matias não conseguia ver Alma e Huri. De repente, ele viu as duas garotas dormir e pegou um pincel para pintar o rosto de Alma. Matias então acordou Huri, que ficou envergonhada por também ter adormecido. Depois disso, Alma acordou e Huri riu de seu rosto pintado. Alma ficou chocada e Iris disse que entraram no subsolo da cidade Fólkia. De repente, Huri ficou assustada com um ratinho. Huri se desculpou e Matias respondeu que estava tudo bem. Depois disso, eles seguiram em frente e Matias localizou um demônio inimigo nas proximidades. Eles não podiam ir mais longe, mas Matias usou um feitiço. Ele conseguiu atravessar paredes e suspeitou que estava na série The Walking Dead. Então, ele usou um feitiço e descobriu que as pessoas eram controladas por demônios. Mais tarde, o grupo de Matias descobriu que os demônios transformavam as pessoas em viciados com um símbolo mágico. Matias criou símbolos falsos para enganar os demônios. Matias disse que Iris deveria agir como uma viciada. De repente, a desajeitada Iris Trops era forte demais para ela, e o grupo de Matias conseguiu se infiltrar na fábrica com sucesso. Então, descobriram que os cidadãos mineravam muitas pedras mágicas. Matias disse que as pedras mágicas eram perigosas porque, com muitas pedras mágicas, poderiam causar uma enorme explosão. Matias estava ciente de que ainda não haviam coletado pedras mágicas suficientes para destruir um reino. Depois disso, ele teve uma ideia para salvar os humanos e derrotar. Então, Matias explicou que os sentidos dos demônios estavam todos conectados. Huri e Alma estavam desesperadas, mas Matias disse que tinha um plano para eliminá-los com facilidade. No entanto, a missão de exterminar os demônios malignos começou. Matias convocou um enorme feixe de energia que alertou os demônios. O líder dos demônios semidemoníacos ordenou que os outros demônios localizassem a energia mágica. E Matias atacou os semidemoníacos por trás. No entanto, todos os demônios foram derrotados lentamente e Matias conseguiu eliminar os inimigos com facilidade. Os demônios estavam confusos e não conseguiam repelir os ataques dele. Então, em um momento anterior, vimos Matias explicando seu plano para Huri e Alma. Ele usou Iris como isca para distrair os inimigos. Matias planejou que Iris tentasse atrair os semidemoníacos para longe do centro. Assim, Iris ficou frustrada porque tinha que ser a isca novamente. Depois disso, Matias continuou aos demônios. Mais tarde, Iris continuou a atrair os demônios, enquanto os outros começaram a atacá-los agindo sozinha, e ninguém sabia que ela ainda tinha amigos que a apoiavam nas sombras. O líder dos semidemônios então se perguntou como poderiam ser derrotados tão rapidamente. Ele suspeitava que todos morreram. De repente, o líder percebeu como foram derrotados. Enquanto isso, o grupo de Matias já havia derrotado 22 demônios. Então, o líder olhou para um cadáver e notou duas marcas diferentes de ataques. O líder dos semidemônios então informou seus membros sobre a situação. O líder pretendia usar os cristais mágicos porque queria destruir toda a cidade. De repente, um demônio foi morto e o aventureiro de ranking S, Gilos, apareceu.
Os demônios pensaram que o aventureiro Gilus era o assassino oculto. Matias sentiu a aura de seu amigo e ficou feliz que reforços haviam chegado à cidade. Como resultado, de repente, os demônios quiseram atacar Matias, mas Íris lançou sua lança contra eles. Então, Matias derrotou mais demônios e agradeceu a Íris pela grande distração. De repente, os olhos do demônio se abriram pouco antes de sua morte. De repente, o demônio acordou e tentou atacar Huri e Alma. Matias conseguiu proteger as duas garotas a tempo. Matias sentiu uma aura mais forte do que antes, e o demônio começou a falar. O demônio estava controlado por um demônio mais poderoso. Ele usou o corpo para enviar uma mensagem a Matias. Matias sabia que apenas um demônio especial possuía a habilidade de lançar uma magia tão poderosa. De repente, Giluas pediu ajuda a Matias, então Matias foi curá-lo. No entanto, o aventureiro Giluas foi curado e agradeceu. Enquanto isso, os aldeões foram libertados do feitiço de hipnose e todos estavam confusos. Giluas disse que ele havia resolvido a situação e falou sobre a lei de autorização de emergência. O grupo de Matias soube que ele agora estava no comando do estado de forma temporária. Giluas então buscou uma posição de liderança e escolheu um novo homem para ser o novo senhor da cidade. O grupo de Matias ficou chocado com a decisão de Gilua. Mais tarde, Matias recebeu a permissão emitida pela guilda para entrar na área do distrito de Folkia. Ele agradeceu a Giluas e se despediu. Matias então partiu em uma nova jornada para encontrar seu dispositivo mágico. Ao chegar em uma antiga ruína, Matias disse que estava surpreso ao encontrar uma grande propriedade abandonada. Ele não mencionou que a havia construído sozinho. Então, eles pararam em frente a uma pirâmide e não havia como entrar na pirâmide. Matias disse que lançar magia na pirâmide revela uma entrada. Assim, a pirâmide começou a levitar e Matias criou um caminho para as ruínas. Huri ficou impressionada com Matias e o chamou de gênio. Depois disso, Matias decidiu pular no buraco escuro. As garotas pularam após usarem feitiços de amplificação corporal. Íris também pulou e destruiu o chão. Então, eles descobriram o dispositivo mágico de Matias. Ele queria ativar o dispositivo e disse às garotas que poderiam procurar por itens mágicos. Alma e Huri estavam motivadas a encontrar tesouros. De repente, Íris começou a olhar ao redor também porque queria encontrar comida. Matias então ativou seu dispositivo e Huri encontrou uma espada antiga de sua vida anterior. Matias ficou preocupado porque sabia que a espada encontrada era inútil. Ele se lembrou de que em seu passado teve um período em que projetou armas que pareciam legais, mas eram na verdade terrivelmente fracas. Em seguida, Alma encontrou uma lança gigante e Matias explicou que ela tinha muitas falhas que poderiam matar qualquer um ao usá-la. Alma ficou chocada e Íris apareceu com alimentos enlatados. Eles tinham milhares de anos e Íris desmaiou após abrir as latas. Matias então ativou o dispositivo mágico. Assim, o chão começou a tremer e Matias disse que queria rastrear o poder mágico do líder demoníaco de Melkia. O dispositivo mágico exibiu muitos dados. Huri descobriu que o demônio que ele estava procurando é o mais perigoso e o mais forte. Matias disse que ele provavelmente já está planejando exterminar toda a humanidade e que eles podem usar um cristal mágico para encontrá-lo. Alma se lembrou do cristal mágico que encontraram na masmorra. Como resultado, Matias colocou o cristal mágico no dispositivo mágico. De repente, relâmpagos apareceram, sobrecarregando o sistema. O dispositivo computadorizado acionou um alarme e tudo brilhou em vermelho. Matias descobriu que o selo do demônio Zardius seria quebrado. Logo em seguida, Matias disse que Zardius é mais forte do que ele no momento. As garotas estavam preocupadas e não podiam acreditar que um demônio deveria ser mais forte que Matias. Além disso, Matias disse que com um feitiço imortal, eles teriam permissão para treinar por centenas de anos para derrotá-lo. Enquanto isso, quase todos os humanos teriam sido exterminados e eles teriam que reconstruir a humanidade. As garotas estavam com medo, mas Matias não tinha outro plano além de treinar por centenas de anos. De repente, Íris sugeriu uma ideia para ele. Ela teve a ideia de encontrar uma arma poderosa. Então, Matias planejou encontrar uma espada lendária que ele havia forjado em sua vida anterior. Como resultado, ele encontrou sua antiga espada na Câmara Real. Enquanto isso, o demônio Zardius conquistou sua liberdade. Mais tarde, Matias deu a Alma e Huri cristais que tinham a capacidade de detectar sua espada. De repente, elas sentiram a poderosa aura de Zardius. Matias disse que precisavam encontrar a espada lendária rapidamente. Matias queria parar Zardius e tentar não morrer na luta. Antes de chegarem à capital, Huri disse que trariam a espada para ele. Matias confiava em seus amigos e eles começaram seu plano. Em seguida, Huri e Alma quiseram invadir a Câmara Real e entraram em pânico ao ver a barreira. As duas garotas conseguiram passar pela barreira com sucesso. Enquanto isso, Matias preparava seu ataque. Ele fortaleceu sua espada e disse a Íris que queria usar um ataque para impedir os feitiços espaciais do demônio. Matias não tinha certeza se seu plano seria bem sucedido, mas esperava ganhar tempo suficiente. Então, vimos Alma e Huri correndo em direção ao Palácio Real. Alma estava insegura se conseguiriam invadir a Câmara Real.
Huri as animou e disse que elas podiam fazer isso. Então, elas pularam em uma casa e Huri sentiu a aura de um demônio. Matias imediatamente atacou o feitiço de Zardius, mas o feitiço era forte demais. Matias não conseguiu impedir Zardius de se teletransportar e Zardius apareceu. Todos olharam para o céu e Matias disse a Íris para atacar Zardius com seu sopro de fogo. Como resultado, Íris preparou um poderoso feitiço de fogo e Matias disse a ela para fugir. Imediatamente após o ataque, Íris atacou Zardius com toda a força e causou uma enorme explosão. Os residentes ficaram assustados e as duas garotas correram imediatamente para o Palácio Real. Zardius não foi derrotado e olhou para Matias com desdém. Então, ele ameaçou Matias e disse que o mataria com facilidade. Zardius então puxou sua espada de uma caixa de itens. Matias tentou atacar primeiro, mas Zardius respondeu com um golpe de espada. Assim, a espada de Zardius voou em direção a Íris, mas Matias desviou do ataque com várias barreiras. Zardius então lançou um ataque em Matias e percebeu que Matias era mais fraco do que em sua vida anterior como Gaia. No Palácio Real, Huri e Alma pediram aos guardas que as deixassem entrar na Câmara Real. Ele se recusou e chamou mais guardas para apoio. De repente, o rei apareceu e Huri lhe contou sobre o demônio Zardias. O rei deu acesso à Câmara Real a ambos e eles o agradeceram. Enquanto isso, Matias se defendia dos fortes ataques de Zardias. Matias não teve a chance de atacar e ficou gravemente ferido. Zardius esperava mais de Matias e Íris conseguiu pegar Matias ferido. Matias continuava tentando ganhar tempo, mas estava ciente da diferença de poder entre eles. Zardius estava desapontado por Matias ser um fraco garotinho. De repente, Matias decidiu sacrificar sua vida para derrotar Zardias porque queria salvar todos os seus amigos. Então, vemos Huri e Alma procurando a arma mágica. Depois disso, a pedra mágica de Huri brilhou e eles descobriram a espada lendária de Gaia. Eles imediatamente correram para levar a espada a Matias, que estava lutando contra as Zardias. O líder demônio sabia que Matias estava ganhando tempo para algo, então atacou a barreira e Matias se distraiu. Na luta, Zardius usou sua fraqueza para sobrecarregar Matias e pretendia destruir a barreira do reino. Então, Matias percebeu de repente que Zardias poderia reviver. Demônios mortos apareceram. Um demônio derrotado surgiu e tentou atacar Huri. Alma disparou flechas e conseguiu atrair o demônio para sua armadilha. As flechas atingiram o demônio e Huri conseguiu cortar o demônio. Então, outro demônio apareceu. Ele ameaçou entregar a arma mágica que estavam usando. Além disso, ele havia capturado estudantes como reféns que pretendia matar. Huri e Alma estavam em apuros. Também Matias ficou chocado ao ver que Zardias havia revivido os demônios mortos. Então, Zardius tentou destruir a barreira novamente. Zardius estava apenas fingindo, pois na verdade mirava em Íris. Matias mal teve tempo de se proteger e ficou encurralado. O demônio riu de Matias por proteger pessoas fracas. Enquanto isso, os reféns disseram que estavam prontos para morrer. Mas as duas garotas decidiram entregar suas armas. Matias esperava que Huri e Alma conseguissem trazer sua espada a tempo. Então, Matias não tinha mais força nas espadas. Ele considerou desistir da luta. Também pensou em usar outro feitiço de reencarnação para derrotar o demônio em sua próxima vida. Infelizmente, ele se lembrou das memórias de seus amigos que confiavam a ele suas vidas. Como resultado, Matias decidiu sacrificar sua vida e continuou atacando Zardius. Enquanto isso, Edward e os outros alunos apareceram para dar apoio. Juntos, conseguiram sobrepujar o demônio maligno. Assim, Alma teve a chance de atacar o demônio com suas flechas. Depois disso, os outros alunos amarraram o demônio. Então, vimos Matias convertendo parte de sua energia vital em poder mágico para que pudesse continuar lutando contra o demônio. E ele confiou em Alma e Huri, que queriam trazer-lhe a espada. Assim, ele atacou junto com Íris. Mas seu ataque foi interrompido. Íris caiu no chão e disse que Alma e Huri deveriam jogar a espada para Matias imediatamente. Quando Matias recebeu a espada, foi morto pelo demônio. Zardius e seus amigos ficaram chocados. Matias foi cortado e as garotas não podiam acreditar que Matias, sua última esperança, estava morto. Huri estava chorando e gritando seu nome. De repente, a espada lendária brilhou e Matias foi instantaneamente curado. Matias disse que sua espada é ativada por sua morte. Matias estava feliz por receber sua obra-prima, pois a espada lhe dava uma enorme quantidade de magia que tinha um efeito semelhante a esteroides. Matias ficou mais rápido e mais forte, o que deixou o demônio chocado. Zardius não queria aceitar que um humano poderia superá-lo. Como resultado, Matias disse que ele é o herói mais forte com o emblema do fracasso. Então ele atacou o demônio e derrotou Zardius com um golpe forte da espada. Antes de Zardius morrer, ele disse a Matias que existem vários demônios do caos que são tão fortes quanto ele. Matias venceu a luta e Huri ficou feliz por Matias estar vivo. Matias ficou envergonhado e seus ferimentos começaram a sangrar. O diretor Edward também apareceu. Ele parabenizou Matias pela vitória. Além disso, disse que ninguém ficou ferido e que eles só precisavam consertar alguns prédios. Depois disso, Matias disse que a espada lendária ainda tem magia restante e que ele precisa usá-la. Então ele brandiu sua espada e causou um grande dano.
Todos ficaram chocados quando ele usou a magia restante na espada. Na manhã seguinte, Matias se preparou para o dia e as garotas queriam ver Matias. No entanto, Matias abriu a porta e elas disseram a ele, bom dia. Depois disso, foram juntas encontrar o rei, que queria dar uma recompensa a Matias. Matias queria continuar vivendo sua vida de aventureiro. E ele ficou feliz que o rei não quisesse a espada de volta, pois agora era inútil. Então, Alma desejou muitos tesouros como recompensa, e Huri ficou envergonhada por Alma. Além disso, Íris desejou apenas comida deliciosa. Mais tarde, Matias e seus amigos olharam ao redor da Câmara Real. Matias não encontrou nada útil, e Íris disse que também não estava interessada. Então Íris percebeu que uma flecha estava presa em sua cabeça, e Matias se lembrou das memórias de seu velho arco. Assim, ele planejou presentear a Alma com seu antigo arco. Matias soube que levaram o arco enferrujado para uma casa de comércio. Matias e seus amigos pensaram que o arco forte já havia sido derretido. Então o vendedor disse que se lembrava do arco. De repente, ele lhes mostrou um bloco de metal e Matias quis comprá-lo imediatamente. Ele pretendia fazer um arco para a Alma. Depois disso, Íris descobriu um enorme cristal e pediu a Matias para comprá-lo como lembrança. Então ele comprou o cristal gigante para Íris como presente. Depois, Alma disse que Huri estava olhando para algo interessante. Alma deu a ele o conselho de criar algumas joias com o cristal. Após a viagem de compras, o diretor Edward relatou que eles tinham um problema. O líder dos cavaleiros mostrou a ele uma marionete de madeira e disse que em breve 300 marionetes de madeira atacariam o reino. Matias então analisou a marionete de madeira e descobriu que as marionetes tinham energia vital humana. Eles suspeitavam que o reino de Sil estava sob controle de demônios. Assim, Matias recebeu uma nova missão. À noite, Matias queria dar à sua paixão suas joias feitas por ele mesmo. Então, Huri fechou os olhos e recebeu um colar mágico de Matias. Ela adorou o presente de Matias e o agradeceu.